1 Crônicas, capítulo 26. Os porteiros. Quanto aos turnos dos porteiros dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom, Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed e Elzabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens valentes. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo 62. Os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. De Oza, dos filhos de Merari, foram filhos Sinri, a quem o pai constituiu chefe, ainda que não era o primogênito, Ilquias, o segundo, Rebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. A estes turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda, para servirem como seus irmãos na casa do Senhor. Para cada porta deitaram sortes para designar os deveres, tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. A guarda do lado do oriente caiu por sorte a Selemias. Depois, lançaram sorte sobre seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e lhe saiu a guarda do lado do norte. A Obed-edom, a do lado do sul, e a seus filhos, a da casa de depósitos. A Supim e Oza, a do ocidente, junto à porta de Salequete, na estrada que sobe, guarda correspondendo uns aos outros. Ao oriente estavam de guarda 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, e para a casa de depósitos 2 num lugar e 2 noutro. No átrio ao ocidente 4 junto ao caminho, 2 junto ao átrio. São estes os turnos dos porteiros dos filhos dos coreitas e dos filhos de Merari. Os guardas dos tesouros. Dos levitas, seus irmãos que tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Os filhos de Ladã, descendentes dos Gersonitas, pertencentes a Ladã, e chefes das famílias deste, da família de Gerson, Jeieli. Os filhos de Jeieli, Zetã e Joel, seu irmão. Estavam estes a cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos Anramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas. Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos tesouros. Seus irmãos de Eliezer foi filho Reabias, de quem foi filho Jesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicri, de quem foi filho Selomite. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e os chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham dedicado. Dos despojos das guerras as dedicaram para a conservação da casa do Senhor, como também tudo quanto havia dedicado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos. Os oficiais e os juízes. Dos Izaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para oficiais e juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700,
que superintendiam Israel, além do Jordão para o ocidente, em todo o serviço do Senhor e interesses do rei. Dos Hebronitas, Gerias era o chefe. Quanto aos Hebronitas, suas genealogias e famílias, se fizeram investigações no 40º ano do reinado de Davi, e se acharam entre eles homens valentes em Jazer, de Gileade. Seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes das famílias. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. 1 Crônicas, capítulo 27. Os turnos de serviço para cada mês. São estes os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e de centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano, cada turno de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Em seu turno havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Auita, a cujo lado estava Miclote. Também em seu turno havia 24.000. O terceiro capitão do exército e o designado para o terceiro mês era Benaia, chefe, filho do sacerdote Joiadá. Também em seu turno havia 24.000. Era este Benaia, homem poderoso entre os 30 e cabeça deles. O seu turno estava ao encargo do seu filho Amizabade. O quarto para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho. Também em seu turno havia 24.000. O quinto capitão para o quinto mês, Samute, o Israelita. Também em seu turno havia 24.000. O sexto para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em seu turno havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês, Eles, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O nono para o nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em seu turno havia 24.000. O décimo para o décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O undécimo para o undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O duodécimo para o duodécimo mês, Eudai, o Netofatita, de Otniel. Também em seu turno havia 24.000. Os chefes das tribos. Sobre as tribos de Israel eram estes. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicre. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maacá. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadoque. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naftali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeruão. Estes eram os chefes das tribos de Israel. Davi não contou os que eram de 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel.
pelo que o número não se registrou na história do rei Davi. Os administradores das possessões de Davi. Asmavete, filho de Adiel, estava sobre os tesouros do rei, sobre o que este possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos. Jonatas, filho de Uzias. Sobre os lavradores do campo que cultivavam a terra, Esri, filho de Quelube. Sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre o que das vides entrava para as adegas, Zabdi, o Sifmita. Sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Porém, Joás, sobre os depósitos do azeite. Sobre os gados que pasciam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. Sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. Sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. Sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agareno. Todos estes eram administradores da fazenda do rei Davi. Os conselheiros do rei. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Acmone, atendia os filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Usai, o Arquita, amigo do rei. A Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. Êxodo, capítulo 22. Leis acerca da propriedade. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais, ou a messe ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então, o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz: esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. Porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Leis civis e religiosas. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver.
Quem tiver coito com o animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria. Será, pois, que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Da mesma sorte farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia madarás. Ser-me-eis homens consagrados, portanto não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães.